Bem mereceste ter com amor em vossos braços o Salvador. Salve grande Antônio, Santo universal, que amparais aflitos contra todo mal. Bem mereceste ter com amor em vossos braços o Salvador, desprezando as honras pela sã pobreza, a Jesus vos deste com amor e firmeza. Bem mereceste ter com amor em vossos braços o Salvador. É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho deste dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Eu não me chamo Antônio, mas me chamaria Antônio, sabia? Meu nome era pensado para ser Antônio Raimundo, mas depois alguém disse à minha mãe que seria um nome muito pesado, então ela trocou Antônio por José. Pois eu fui batizado numa igreja onde Santo Antônio é o padroeiro, numa cidade onde Santo Antônio é o padroeiro. E lá a gente canta também assim: volvei vosso olhar de piedade, Santo Antônio fiel ao Senhor, abençoai também esta cidade, que vos rende um culto de amor. Mas não é só a minha cidade, Santo Antônio de Jesus, que acho que é a única cidade no mundo que tem. Tem muito Santo Antônio por aí afora, mas Santo Antônio de Jesus, só a minha terra. E então por isso a gente olha para Santo Antônio e pede a ele: Antônio, meu santo, ensina-me a amar Jesus, ensina-me a acolher Jesus na minha vida. Tu carregando o menino nos teus braços, tu carregas de um lado o menino, de outro lado tu nos mostras a tua palavra. Tu carregas contigo também esse lírio que significa a pureza do teu coração. Como Jesus mesmo nos disse nas suas bem-aventuranças, que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Este lírio em tuas mãos significa a tua capacidade de ver e enxergar Deus em todas as coisas, sobretudo na sua palavra, mas também na natureza, e a natureza te escutava também, né? Famoso aquele teu sermão pregando aos peixes na cidade de Rímini, e aquele cavalo que também se ajoelhou quando tu seguravas o ostensório com o Santíssimo Sacramento. Quantas coisas, meu bom Antônio, a gente pode aprender contigo, da tua forma de viver o Evangelho. Ensina-nos a amar Jesus da forma que tu amaste, porque para nós tu és Santo Antônio de Jesus, e Jesus para nós é o Jesus de Antônio. Minha amiga, meu amigo, diziam que Antônio conhecia tanto as Sagradas Escrituras que se tivesse um incêndio no mundo e acabasse com todos os livros da Sagrada Escritura, não ia ter problema, porque Santo Antônio sabia a memória a palavra de Deus. É interessante que quando a gente diz que alguém sabe uma coisa à memória, a gente diz que sabe de cor. A palavra cor significa coração. Antônio sabia a palavra de Deus com o coração. Pode ser até que ele não soubesse todos os capítulos, todos os versículos, tudo, mas eu acredito na grande memória que ele tinha. Naquele tempo, a memória era muito bem instruída, muito bem preparada. E eu vi aqui criancinhas pequenininhas decorando poemas imensos. Imagino que no tempo de Santo Antônio era bem assim que se fazia também. Então eu acredito nisso. Mas de todas as formas, se não era que ele soubesse toda a Bíblia de cor,
tintim por tintim, ele sabia realmente com o coração. E na vida dele tinha um gosto imenso essa palavra. Antônio tinha nascido com o nome de Fernando, foi batizado com o nome de Fernando. E ele foi ser padre na ordem de Santo Agostinho na ordem dos cônegos de Santo Agostinho. E olha que coisa bonita, que Santo Agostinho também tem a Bíblia na mão e tem um coração na mão, um coração flamejante. E todos esses que são dessa ordem de Santo Agostinho aprendem a isso, a amar a Bíblia com o coração, a ter o coração na mão, porque esse coração é cheio dessa palavra de Deus e é isso que deve ser ofertado ao irmão. Santo Agostinho, nas suas confissões, que Santo Antônio também deveria conhecer de cor, diz lá num dos livros das suas confissões que o nosso coração foi flechado com as tuas flechas e ficou assim enfogueado. Santo Antônio é lembrado como um santo casamenteiro. Não é? Normalmente quando a gente pensa em casamento, não sei o que, a gente pensa nas flechas do cupido que sai tocando de um lado e do outro. Mas na verdade, o coração de Antônio foi flechado como o coração de Agostinho pela flecha da palavra de Deus. E essa palavra encontrou abrigo no coração de Antônio, como tinha encontrado no coração de Agostinho, de quem ele se fez imitador. E no seu coração ardia esta palavra. Mas Antônio foi aprofundando o sentido da sua vocação, do chamado de Deus em sua vida, e ele deixou a ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho para entrar na ordem dos franciscanos. Quis viver vida de pobreza, vida de entrega, vida de um testemunho muito simples. Conservou no seu coração tudo aquilo que ele já tinha aprendido nos seus estudos, mas foi viver lá num convento como um simples frade, como um porteiro, como alguém que limpava o chão, que ajudava a fazer a comida, quando um belo dia, quando um bispo foi para fazer uma ordenação no convento e não estava com condições de fazer a pregação, alguém se lembrou que Frei Antônio conhecia as letras, conhecia a Sagrada Teologia. E Antônio foi fazer a pregação. Encantou a todos. Aquela chama que ardia no seu coração, ele foi passando para o coração dos outros. Lembra os discípulos de Emaús que diziam assim: não ardia o nosso coração quando ele falava, falando de Jesus. Antônio também era a mesma coisa. Quando ele falava, o coração das pessoas era enfogueado. Porque você sabe que o fogo, se é encostado em outro lugar, vai fazendo um incêndio. Assim era Santo Antônio. Ia fazendo com que esse fogo do Espírito Santo, o fogo da palavra que estava dentro dele, fosse se espalhando por onde ele passava, na medida que ele pregava. Portanto, hoje a gente quer pedir a Santo Antônio essa graça, a graça de amar a palavra de Deus, a graça de o nosso coração ser assim penetrado por esse fogo da palavra de Deus e a gente vai se transformando nesta palavra. O que é que o fogo faz, né? O fogo transforma nele tudo aquilo com que ele entra em contato. Veja, quando um ferro entra em contato com o fogo, o ferro fica abrasado, ou seja, vira uma brasa. Assim, esse fogo da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, vai fazendo com que também as palavras da gente vão se adequando à palavra de Deus. E esse fogo vai purificando a gente e a gente vai vivendo dessa palavra. Portanto, que no dia de hoje, Santo Antônio, que é esse grande intercessor diante de Deus por nós, ele que soube viver a palavra de Deus, ele peça por mim, por você, para que nós sejamos mulheres e homens da palavra. Amemos a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus que nós encontramos diariamente na meditação do Santo Evangelho. Nós estamos lendo, como vocês sabem, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, fazendo essa leitura semicontínua. No sábado nós não lemos o capítulo semicontinuado, porque fomos ler o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que nos apresentava o sermão missionário. Mas nós estamos lendo agora o sermão da montanha, Jesus como um mestre, né, que dirige para nós a sua palavra, formando o nosso coração. Então a gente vai do alto dessa montanha, né, ouve essa palavra de Jesus. O capítulo 5 até o capítulo 7 contém este sermão da montanha. Jesus é apresentado como aquele que traz para nós não a lei, mas as bem-aventuranças, que é um novo modo, um novo estilo de viver o reino de Deus, de viver esta palavra de Jesus na vida da gente.
E nós estamos lendo hoje o capítulo 5, os versículos de 38 a 42. Jesus está aprofundando o significado da lei antiga, a lei que eles tinham recebido. Ora, vocês sabem que nós, como seres humanos, temos dois tipos de reação quando a gente, por exemplo, está com medo, né? A gente tem duas tendências quando a gente está com medo. Ou a gente recua, foge, ou a gente ataca. São duas sensações que nós, mamíferos, não conservamos. Temos uma parte do cérebro que o pessoal diz que é uma espécie de cérebro reptiliano, né? Que muito facilmente a gente parte para a agressão. Ora, quando a gente é agredido, o que é o natural? A gente se defender, que é um instinto de defesa. Mas esse instinto de defesa deve ser bem controlado. A gente não pode se defender também além das contas e usando força sem medida. Dentro da natureza humana, aquilo que toca a gente quando a gente é ferido, a gente quer imediatamente cobrar a vingança, se defender. E a Bíblia começa por controle nisso. A Bíblia não, a humanidade começa por controle nisso. Existe o famoso Código de Hammurabi, que parece muito com isso que nós temos na lei do Antigo Testamento, chamado Código de Talião. Talião significa tal e qual. Antigamente assim, tá bom, alguém me deu um tapa na cara, se me deu um tapa eu vou lá e dou 20. Mataram um boi meu, eu vou lá e mato 20 bois dele. Derrubaram uma árvore na minha roça, eu vou lá, derrubo, se for possível, a roça inteira do outro. Então tem uma coisa desproporcional. Então existe uma educação para o nosso instinto de vingança e para a forma de fazer justiça, porque diz que sumum ius, summa injuria. Se a gente quer por demais fazer justiça, a gente muitas vezes acaba fazendo injúrias, não é? Deturpando a justiça. A vingança, por exemplo, é uma forma de deturpar a justiça. Então, o que é que acontecia? Se impõe uma lei. Tá bom, arrancou um olho teu, fez uma coisa errada, arranca-se um olho do outro. Então, a lei de Talião é uma forma de pôr controle e pôr limite ao nosso ímpeto, à nossa violência. A palavra violência vem de vim, que significa força. A nossa força, a nossa violência deve ser educada. A gente precisa da força, da energia, a gente precisa da raiva, a gente precisa, senão a gente fica uns palerma morto aí no mundo e não é assim. A gente tem que ter energia, tem que ter força para dizer àquele que te faz uma coisa, para aí, não venha não. Não é? A gente tem que saber reagir, mas a gente tem que saber reagir dentro do limite, dosando a energia da gente. Ninguém tem direito de nos fazer o mal, a gente tem que saber barrar o agressor, devemos saber barrar o agressor, mas sem usar também agressividade. A nossa agressividade deve ser educada, controlada. Para isso a gente tem a escola, para isso a gente tem tantas formas de convivência. E a lei também serve para isso, para barrar a gente. Então a lei de Talião vem dizendo isso, dente por dente, olho por olho. Mas só que também não é você que vai fazer a justiça com as suas próprias mãos. Ah, me arrancaram um dente, eu vou lá e arranco. Não. Existia um tribunal dentro da comunidade que julgava as causas e que aplicava a pena. Então não era cada um querendo fazer a lei do seu próprio jeito com a sua própria mão. Pronto, isso foi o início. O Antigo Testamento ainda vive-se isso. Jesus, porém, diz agora: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Diante da maldade do outro, a gente não enfrenta a maldade do outro, não entra no jogo da maldade do outro. Diz Jesus: pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mas, gente, você se lembra quando Jesus estava na casa lá do sumo sacerdote que deram um tapa no rosto de Jesus? Ele virou o outro lado para receber o outro tapa. Então, o que é que Jesus está querendo dizer com essa palavra? Vamos tentar entender. No mundo antigo, por exemplo, no Império Romano, quando o patrão dava um tapa no rosto do escravo, era uma forma também até de dar um ato de liberdade. Então, tem o poeta Fedro, por exemplo, que ele assinava sempre Fedrus Augusti Libertus. Fedro, aquele que foi libertado por Augusto. Diz que o gesto de libertar o escravo era dar um tapa no rosto. Agora, na cultura de Jesus, no mundo de Jesus, um patrão nunca batia no escravo com a palma da mão. Se o escravo estava lá sujo, estava lá
suado. Então o patrão bater com a palma da mão no rosto do escravo, nunca ele faria isso. A mão esquerda era a mão que é usada para atos, para coisas impuras. Se a pessoa vai no sanitário, etc. Por exemplo, tem certas culturas que as pessoas nunca dão a mão direita, o outro se cumprimenta sempre com a mão esquerda, porque com a mão direita, não é todo mundo que é destro, mais ou menos, é com essa mão que depois se arruma, né, quando sai e vai fazer as suas necessidades. Então, se cumprimenta sempre com a mão esquerda, porque essa mão é retida como uma mão que passa em algumas áreas muito povoada de bactérias. Então, esse tipo de coisa. Então, a mão esquerda, nessa concepção antiga, diz que ela é vista sempre como uma mão que era para atos ou coisas impuras, e a mão direita não era, é a mão com a qual você se desenvolve. Então, o patrão, o chefe, não é alguém de uma alta classe que podia querer dar um tapa no rosto do outro. Quando ele dava o tapa, ele dava com as costas da mão. Ora, se eu dou uma bofetada a alguém desse lado e a pessoa vira o outro lado, eu não posso virar minha mão para dar uma bofetada assim. Eu vou dar uma bofetada sem força. Só tinha uma alternativa para mim, bater desse lado, o que me sujaria. Ou então, dou um murro. Mas fazer um gesto desse significa se equiparar ao outro. Então, na medida que eu dou o outro lado, eu estou forçando o outro, porque ele não vai entrar em contato com a palma da mão no meu rosto, eu estou forçando o outro a parar com a violência. Ou então, mais do que isso, eu estou fazendo ele parar com a violência porque eu me equiparo a ele, porque então ele teria que entrar numa luta de confronto de iguais. Então, no fundo, essa palavra de Jesus está dizendo: barra com a violência. Faz reconhecer a tua igualdade diante do agressor. Quais são as formas que a gente tem para entrar em igualdade diante do agressor? Veja que Jesus fez o que? Fez uma pergunta. Cortou o ciclo da violência e aquele que tinha lhe dado uma bofetada disse: se eu errei, você me mostre onde foi que eu errei. Mas se eu não errei, por que é que você está me dando um tapa? Então, o que Jesus está querendo dizer com essa palavra, com essa expressão é: reconheça a dignidade que você tem. Não deixe que ninguém pise na sua dignidade. Porque olha o modelo dele. Ele não recebeu tapa e ofereceu o outro lado para receber um tapão, mas ele interrogou. Ou seja, ele quebrou o ciclo da violência, fazendo com que o outro entrasse na sua consciência e pensasse naquilo que ele estava fazendo. Então, o convite para mim e para você hoje é: se você é agredido por alguém, não é ficar recebendo tapinha, dizendo tapa de amor não dói. Não existe esse negócio, não. Não é a violência dentro de casa. Tem que ser barrada a violência. O violento tem que ser barrado. Agora a gente tem que saber como é que a gente barra a violência. Quais são os instrumentos que a gente tem hoje para fazer barrar o violento? Os instrumentos da educação de uma sociedade. Assim como o primeiro foi a lei de Italião, que barrava a violência, dizendo dente por dente, olho por olho. Quais são as leis hoje? Quais são os mecanismos que a gente tem para barrar a violência? E não ficar aí apanhando todo santo dia, achando que assim tá bom, porque Jesus diz no Evangelho para a gente apanhar de um lado e dar o outro. Jesus não está ensinando ninguém a ser capacho. Jesus nos dá a lei do Evangelho, a lei da liberdade e a lei da força, é a lei que faz a gente ser livre. Jesus Cristo nos chamou para a liberdade, para fazer o valor da gente acontecer. Não para estar aí apanhando todo santo dia e achar que isso está bom. Não é esse o caminho do Evangelho. Uma outra coisa agora aqui que Jesus diz, não é? Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Ou seja, o que era que acontecia com o manto era podia ser utilizado como um penhor. Se você tinha uma dívida com alguém, entregava o manto, tanto é que o livro do Deuteronômio diz assim: não fique com o manto de um pobre que tomou dinheiro em sua mão, não. Ele só tem aquilo para se proteger. O manto é como se fosse a sua casa. É o cobertor que ele tem durante a noite. Então, colocar o seu manto na mão de alguém, no final do dia, você tinha que ter o direito de readquirir esse seu manto. Esse era o princípio, não é? Então, diante do outro que quer usurpar também os direitos da gente, a gente força também com que o outro se torne responsável dentro desse horizonte bíblico. E também, o que acontece? A gente saber
ir além, não é, daquele mal que é feito a gente. Jesus vai dizer-nos uma coisa muito interessante, não é? Ninguém tira a minha vida eu a dou livremente. A gente sair dos esquemas da violência como quem de fato se torna senhor. O manto também é um sinal do seu senhorio, é um sinal da sua dignidade, não é? Mas a minha dignidade eu não deixo que ninguém arranque de mim. Eu, livremente como Senhor, posso entregar aquilo que eu reconheço com dignidade minha. Eu estou usando aqui da minha liberdade, ser senhor dos nossos gestos e não permitir que os outros nos manipulem. Não é? Dá o manto, não é que o outro me agarra aquilo que é meu. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Lembra que quando Jesus estava indo para a cruz, foi apanhado Simão de Cirene, forçaram Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus até o Calvário. Assim faziam essas forças policiais, essas forças militares dos romanos. Então, Jesus aqui vê na sua comunidade, e essa comunidade de Mateus é uma comunidade que sofria, que era uma comunidade que era humilhada por essas forças do exército invasor. Não é? Então Jesus não cria animosidade com a sua palavra no meio da comunidade, mas nos ensina a ter esquemas, não é, de quem sabe conviver na hora do conflito. Porque se você também, numa situação como essa, com uma situação de conflito, a pessoa reagir sempre dentro do mesmo esquema e da mesma lógica da violência, o que vai acontecer é que, diante da força militar que estava ali, eles batiam em você, podiam tirar a sua vida, a pessoa contava muito pouco. Então a gente tem que saber calcular as coisas, tem que saber conviver no meio do conflito, permitindo que se salve aquilo que é o bem maior. A gente precisa, não é, de uma certa esperteza para poder viver. Depois disso, Jesus, dá a quem te pedir e não vires as costas para quem te pede emprestado. Aí agora, já dentro das outras situações, a gente vê sempre que é quase como uma situação de desnivelamento, né? É você diante do outro, que tem um poder maior do que o seu, e como é que você usa a sua força diante de forças que são maiores do que a sua. Aqui agora é um movimento contrário. É o outro que tem necessidade, é o outro que bate na minha porta, que está me pedindo um favor, e como é que eu devo reagir? Jesus diz, dá a quem te pedir, não vires as costas para quem te pede emprestado. Jesus, portanto, aqui nos ensinando também a ter esse sinal de atenção para aqueles que têm mais necessidade do que nós, aqueles que são os carentes dentro da comunidade. Olha que uma coisa bonita também, que em Santo Antônio, a gente nota aí famoso, chamado Pão de Santo Antônio. Não é? A devoção a Santo Antônio é uma devoção que passa pela caridade, é a devoção que passa pela partilha. O amor a esse santo envolve o amor pela palavra de Deus, uma relação pessoal e afetiva com Jesus, com quem a gente se encontra nas Sagradas Escrituras, mas passa também pelo horizonte do irmão. Eu nunca vou encontrar Jesus de uma forma mística na vida da oração, nem nunca vou encontrar Jesus nas Sagradas Escrituras se eu não sei encontrar Jesus no dia a dia, naquele que está precisando de mim. Se eu viro as costas para o meu irmão, para a minha irmã, então eu estou perdendo uma grande oportunidade de salvação. Sobre Santo Antônio eu gostaria de falar um pouco mais, quem sabe falar desse aspecto de Santo Antônio casamenteiro. Prometi que tentaria fazer isso ontem, mas não deu certo, tive que me ocupar com umas coisas, porque eu tinha um encontro hoje de manhã e fui cuidar disso. Peço que rezem por mim e quem sabe mais tarde a gente consegue dar uma palavrinha, faço uma livezinha curta, porque se for fazer rios essa coisa vai ser muito curta e eu acho que não vai dar, talvez eu precise falar um pouquinho mais, e então farei mais tarde, não sei que horas do dia, uma livezinha muito bem curta, só para falarmos desse aspecto de Santo Antônio casamenteiro, que a gente tentará falar sobre o afeto, sobre o repescando de novo essas coisas do coração inflamado, do coração que se enfogueia pelo amor a Jesus, falar de amor, falar de família, falar da vida afetiva diante
de Deus, e o que mais? Talvez alguma coisa sobre essa questão de uma sociedade pós-familiar, o que é que a gente está vivendo nos dias de hoje. Quem ainda quer casar, não é? Ou seja, essa é uma pergunta que meio assustadora, mas que a gente precisa entender e saber responder nos dias de hoje. Gente querida, peçamos a bênção e intercessão de Santo Antônio também para nós nesse dia de hoje. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Muito bem, quem nós temos na nossa live hoje é Renice Rezende, um abraço para você. Carliene, tu ainda está aqui na Itália? Carliene está recentemente casada, vale a pena casar. Carliene é uma prova viva, não é? Do que o amor está vivo, que o amor está no ar. Vive bem aí esses teus tempos de lua de mel, e eu não sei se ainda está por aqui, se já voltou para o Brasil. Um abraço para a Amelinha Reis, para o Padre Juarez, aqui acompanhando a nossa live, para a Sorveteria da Garotada, Claudeci Ribeiro, beijo grande, Ana Lúcia Mota, Aline Sampaio, um abraço para você, Vanita, um abraço para Claudiane Nascimento, Ana Barbosa e Kelly CPJ, Will Oliveira e Rose Santos. Aqui Kelly diz: bom dia, povo abençoado, bom dia. A Cláudia Nascimento diz: bom dia, sua bênção, Padre. Viva Santo Antônio, viva! Tem um canto bonito. Viva Santo Antônio, nosso advogado, no céu e na terra a voz é festejado. Viva Santo Antônio, se celebrado no céu, celebrado na terra. Interessante que na cidade de Pádua, quando a gente fala, tem igreja de vários santos, a igreja de quem, onde está o corpo de São Lucas, a igreja de Santo A, Santo B, mas para a igreja de Santo Antônio, a gente vai dizer a igreja do santo. Falar do santo em Pádua é falar de Antônio, ele é o santo por antonomasia lá, não é? Então esse santo realmente querido, amado, nascido em Lisboa, mas Santo Antônio é de Lisboa como sua origem, viveu aqui na Itália, morreu pertinho de Pádua e o seu corpo lá está. Um abraço para Ana Paula, um abraço para Leo Passos, cadê? Marli Vaz Souza. A Carliane está dizendo que ainda está aqui na Itália. Muito bem. Aproveita o Vêneto, não é? Essa região linda do Vêneto, que é a região a qual mais eu estou ligado aqui na Itália, que é a área onde está Santo Antônio, aí Pádua, pertence à região do Vêneto, nordeste da Itália. Genilza Lisboa, um abraço para você. Santo Antônio, rogai por nós. Mirtes Batista, um abraço para você. E aqui a Aline Sampaio, bota @Mirtes Batista. Um abraço. Muito bem, Genilza, um abraço para você também, um abraço para todas e todos aqui acompanhando. Pera lá, deixa eu ver Mirtes aqui, que saiu, por isso que estava a frase lá de Aline: Padre, tô sendo desconstruída com essa homilia. Preciso escutá-la hoje novamente. Ela está reverberando toda a minha vida, me apoiando em pensamentos que estavam cristalizados, crenças limitantes. É muito interessante a gente tentar olhar para essas crenças limitantes, porque qual é a tendência de uma crença? A tendência de uma crença é se cristalizar. Você acreditar numa coisa que ela vai permanecer ali, a gente vai sempre reforçando, buscando formas de reforçar e, de fato, permitir elementos de conversão do pensamento. É muito interessante porque a palavra conversão em grego se diz metanoia. Meta significa ir além, trans, em língua portuguesa, vindo pelo latim. Então, metanoia tem dentro da palavra nous, que significa o pensamento, o espírito. Metanoia significa ir além do pensamento, ou seja, ultrapassar o pensamento que me limita, que me deixa, não é, realmente estreito, em camisa de vara, como a gente costuma dizer, né? Isso que deixa a gente apertado. Então, eu desejo, Mirtes, que realmente você possa, como diz aí, né,
se sendo desconstruída e reconstruída. Aquilo que diz o profeta Jeremias, né? Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço, como escapar de ti, como falar. Se tua voz arde em meu peito, olha o fogo do coração de Santo Agostinho, né? Tenho que arriscar, tenho que. E lá o profeta diz: eu tenho que derrubar o que precisa ser derrubado, porque ninguém faz um omelete sem quebrar os ovos, não é isso? Ninguém faz a limonada sem partir o limão. Se a vida tá sendo azeda demais, a gente aperta o limão, bota gelo, bota açúcar, água e faz uma limonada, dizem sempre isso pra gente. Mas aí a gente tem que ser construtivista, como dizia Piaget, não é? Que tem esse primeiro elemento de realmente construir um saber é uma desconstrução. É isso que, como a gente quando é criança, né? Você dá um carro pro menino, qual é a tendência do menino é pegar o carro, começar a desmontar tudo. Então, esse trabalho de desmonte é uma coisa realmente necessária. É aquilo que na vida espiritual se fala das famosas vias. A chamada via purgativa, que é isso que você está chamando de desmonte, é a via onde a gente vai como que tomando um purgante, vai sendo purificado. Depois há um segundo momento, que é a chamada via iluminativa, onde essa palavra de Deus vai iluminando a gente com esse fogo que eu falei que está na mão do coração de Santo Agostinho, uma flecha que entra no coração da gente, não é? Flecha, como é que é aquela música lá de tira ao álvaro, nananana. Então o coração da gente vai recebendo essas flechadas de amor, né, como diz o nosso cantor. E então havia purgativa, havia iluminativa, até que a gente chega, né, na última fase, que é chamada de via unitiva, quando a via da gente se consolida, não é, com aquilo que a gente recebeu, que é o fato de entrar nessa coisa que já assim, de uma visão mística, como é Santo Antônio, quando ele enxerga e vê o menino e recebe das mãos de Deus esse menino, é porque ele já chegou a esse ponto, né, de conformar, a ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Une a existência com a graça de Deus, pervade a existência da vida da gente, e a gente faz paz com os erros do passado, se harmoniza com certas quedas, não é? Como a gente diz a música, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, a gente vai crescendo sempre de grau em grau. Mas parece que eu estou começando uma outra live por causa do comentário. Ai, bom, tá bom, chega. Hoje eu tô de retiro com a Sommelier, então eu te desejo um bom retiro, viu? E Lu tá dizendo aqui desconstruir para reconstruir, perfeito, muito bem. Então, o pessoal da pedagogia da Unifacemp, né, já que a gente já citou até Piaget aqui hoje, o pessoal da Unifacemp também faça bom uso dessa live, já que a gente foi por vias pedagógicas. Mas isso tudo eu digo também porque a gente está tentando sempre contemplar dentro desse Evangelho de Mateus, Jesus como um mestre, como um formador, como um catequista, não é? E a gente tem que se deixar formar por ele. Vai dizer Jesus no Evangelho de São Lucas, não é, que um cego não pode guiar um outro cego e que todo discípulo bem formado pode ser como seu mestre. Então, que a gente deixa que essa palavra de Deus vá formando e conformando o coração da gente para que a gente possa, não é, ter na gente os sentimentos de Cristo Jesus. Gente querida, fica com Deus. Eu vou salvar a live aqui. Ontem já acabei que eu não salvei para botar lá no YouTube nem no Facebook, mas essa de hoje eu espero conseguir fazer. Fiquem com Deus.